Estudiosos da mediunidade. Um trabalho telepresencial de luz e conhecimento em Santo Ângelo, RS. Apresentação. Estimados irmãos e irmãs no Ideal Espírita, saudamos a todos que se dedicam à sublime tarefa de estudar e vivenciar a mediunidade. Este encontro, sob a égide do grupo de estudos vinculado à Sociedade Espírita Fé e Esperança, de Santo Ângelo, Rio Grande do Sul, marca mais uma jornada de aprofundamento e responsabilidade. O estudo. A mediunidade, conforme nos ensina Allan Kardec, é uma faculdade inerente à natureza humana, que exige estudo sério, disciplina moral e profundo respeito às leis divinas. Não é privilégio de poucos, mas um patrimônio que, quando bem compreendido e conduzido, se torna um farol de consolo e esclarecimento. O propósito. O objetivo de nosso grupo é claro, transformar a teoria em prática iluminada, capacitando cada participante a desenvolver sua sensibilidade com discernimento e segurança, alicerçados na moral evangélica e na ciência espírita. A coordenação. Com a dedicação e o zelo de nosso coordenador e facilitador, Marino dos Santos Machado, e o amparo de nossa casa, a Sociedade Espírita Fé e Esperança, seguimos firmes no compromisso de servir. Pode ser a dona Antônia, pode ser para ler o 297 para nós? Sim, das contradições e das mistificações, das contradições 297. Os adversários do Espiritismo não deixam de objetar que os adeptos não estão de acordo entre si, que todos não partilham as mesmas crenças. Em uma palavra que se contradizem. Se, dizem eles, o ensinamento vos é dado pelos espíritos, como ocorre que não seja idêntico? Só um estudo sério e aprofundado da ciência pode reduzir esse argumento o seu justo valor. Apressemo-nos em dizer, antes de tudo, que essas contradições, das quais certas pessoas fazem uma grande ostentação, são, em geral, mais aparentes do que reais, que se prendem mais à superfície do que ao fundo da coisa, e que, por conseguinte, são sem importância. As contradições provêm de duas fontes, dos homens e dos espíritos. Tá? Nós estamos iniciando, então, sobre as contradições. O que vocês entenderam dessa parte que foi lida, do item 297? Eu acho que, ó, como diz aqui, já está dizendo adversários, né, que não são todos com o mesmo pensamento, porque, pelo que eu entendi aqui do Espiritismo, não deixo de objetar que seus adeptos não se acham entre si de acordo, porque às vezes tem casas espíritas, cada um faz do seu jeito. Aí há controvérsias, né? Aí que tem os adversários. Não seguem, às vezes, conforme Kardec nos ensina. Foi o que eu pude entender nessa parte. Que nem todos partilham das mesmas crenças, numa palavra que se contradizem, que aí vão se contradizendo. Pondo eles, se o ensino vos é dado pelos espíritos, como, deixa eu ver aqui, é dado pelos espíritos, como não se apresenta idêntico, porque aí não são iguais. Só um estudo sério e aprofundado da ciência que pode reduzir esses argumentos do seu justo valor. Então, aí, pelo que eu entendi, a gente tem que seguir os ensinamentos de Kardec, para que sejam todos iguais, idênticos. E muitas vezes não é seguido, cada um faz do seu jeito, e aí que há controvérsias, aí que há os adversários, pelo que eu entendi aqui. Celoni? Eu acho que com a Silane explicando ali que quem fala isso são os adversários do espiritismo, né? Eu acho que daí dá para entender, porque estava meio confuso quando eu escutei, eu não prestei atenção no início que ela leu. Os adversários do espiritismo não deixam de objetar, mas é porque são eles, não são que eles entendam a doutrina.
E aqui no segundo parágrafo diz que apressemos-nos em dizer de logo que essas contradições de algumas pessoas fazem grande cabedal, são, em regra, mais aparentes que reais. Então, elas não são aparências, né? E de duas fontes provém, dos homens e dos espíritos. A gente sabe que as instruções eram todas resposta dos espíritos de luz, que foram perguntados pelo Allan Kardec, que respondeu foram os espíritos, né? Eu também Tônia, entendi assim que os espíritos de luz, os espíritos superiores, a gente pode confiar mais, porque os homens e os espíritos que não são superior aí, muitas vezes pode haver esses, aqui como diz, coisas assim que não é idêntico. Cada um pode, conforme a sua evolução, dar digamos, uma comunicação diferente um do outro, que não é idêntico, né? Agora, os espíritos de luz superiores, eles são mais certos. dona Antônia, Não, eu pensei assim, que como são os adversários do espiritismo, eles não concordam com a forma com que a gente vive o espiritismo, por exemplo. A gente estuda, né? A gente conversa, a gente troca as ideias, a gente procura entender esses ensinamentos que foram deixados. E nas outras religiões, por exemplo, que são e aqueles que não gostam do espiritismo, não existe isso. É tudo aquele de sempre a mesma coisa e todo mundo segue sem ninguém concordar ou discordar. Segue porque aquela religião é assim, ou porque aquela pessoa que vai lá, aquele outro que é nosso adversário, vamos dizer assim, ele entende que não pode ser assim. E no espiritismo as coisas não são forçadas. As pessoas são levadas a entender o que está acontecendo para fazer essa mudança que precisa. Então, isso é uma visão dos homens, porque os homens, o Allan Kardec que codificou para a gente poder estudar e aprender, os espíritos que ditaram, que responderam as perguntas, e a gente tem essa referência para seguir. E então os adversários não aceitam isso, porque eles acham que a gente tinha que seguir como é nas outras religiões, aquela coisa, como é que eu vou dizer assim, aquela regra sempre que ninguém pode se pronunciar ou perguntar ou questionar algumas coisas, mas seguir notoriamente aquilo. Porque eu hoje, como espírita, me peguei pensando e depois eu fiquei pensando, será que é certo o que eu estou pensando? Eu fui assistir uma missa, porque não me impede de eu assistir a missa, se sou convidada para ir, eu vou. E a mãe era católica, então eu peço missa para ela, porque eu sei que é uma coisa que ela gostava, e o espírito dela acho que vai ficar feliz com isso. E aí eu estava pensando assim, ouvindo um dia, assistindo, meu Deus, as pessoas nem sabem o que estão dizendo, o que estão fazendo. A gente mesmo, quando ia fazer a primeira comunhão, pensava que tudo que a gente fazia era pecado. E pelo Espiritismo a gente entende que as coisas não são assim, né? Então, os que não são simpáticos a nós, os espíritas, eu acho que uma boa parte vem disso, de a gente poder ter voz também, poder pensar, poder entender, poder procurar o melhor. E isso que está escrito para nós, por que nós estamos aqui estudando? Para a gente entender o que um homem escreveu, né? O que os espíritos ditaram. Então, eu penso assim, que nós temos esse recurso que a gente entende mais as coisas. nós vemos que aqui ele diz que esses adversários eles usam o argumento de que os adeptos do espiritismo não seguem exatamente a mesma crença. E aí, Maristela, segue ou não segue? Como é que funciona esse negócio? Então, as crenças, elas vêm de geração para geração, né?
Então, eu acredito que a gente, dentro da doutrina e dentro de cada religião que escolhemos, né, sem julgar nenhuma, existem crenças que vêm, com certeza, de geração para geração. A questão é a gente tomar consciência disso, né? Eu penso assim, tomar consciência e estar disposto a ampliar nossa visão, porque geralmente as crenças nos limitam e nos impedem, inclusive, de interpretar melhor o próprio conteúdo da doutrina. Então, acho que é muito importante a gente ter um olhar aberto para isso, né? De ouvir novas pessoas, estudar novas visões para a gente ir ampliando isso. Porque quando a gente percebe na gente essas crenças, a gente vê o que essas crenças limitam, às vezes, a nossa vida, né? E tem muitas crenças limitantes que acabam impedindo a gente de ter uma vida com maior qualidade, eu acredito. Então, no meu ver, elas, sim, elas transcendem, é transgeracional as crenças. Não só transgeracional, né? No nosso caso, eu acho que vem de outras vidas, inclusive. Sirlene? Eu penso que os adversários do espiritismo, como diz aqui, ó, eles têm vários conceitos sobre o espiritismo, até porque não tem, acho que, conhecimento, né, Marino? Cada um tem a sua ideia, o que é, o que não é, porque eles não têm o conhecimento como a gente procura estudar, procura conhecer um pouco do espiritismo. Não vou dizer que a gente saiba tudo, porque isso é impossível, mas eles têm, assim, várias ideias. Então, eu acho que é bem complicado isso aí. Agora a Sirlene falando sobre isso aí, eu fiquei pensando também como a gente tem que estudar, porque a gente não sabe tudo, né? A gente estuda, e aí que a gente vê que tem que se aprofundar cada vez mais para que a gente possa adquirir conhecimentos. Por isso que eu acho que o grande diferencial nosso é esse. A gente vai estudar, vai procurar entender, né? Não vai aceitar sempre as coisas assim diretamente. E isso é uma coisa, acho que incomoda os outros. Por isso que a gente tem os adversários. E eu penso assim que a gente nunca, eu pelo menos, eu nunca falo sobre assim, respeito todas as religiões, até tem certas religiões que eu nunca fui, não conheço, então não posso às vezes dar palpite, me perguntam o que tu acha. Mas não conheço, penso que seja boa, né? Porque eu penso assim, ó, como falo tanto do espiritismo, e muitas, eu já vi, e a gente conversa com as pessoas e vê que cada um tem uma ideia sobre isso aí, até diz umas besteiras que a gente vê que não tem nada a ver com o espiritismo, e diz que são espírita, mas a gente respeita, né? Então eu penso assim, ó, eu nunca dou palpite em religião de ninguém, porque eu também não tenho conhecimento na religião dos outros. E penso assim que também deviam respeitar mais o espiritismo, porque muita gente fala sem ter conhecimento. Eles não conhecem, têm um conceito daquilo e falam bobagens que muitas vezes tu tem que ficar quieta porque tu não vai ficar discutindo, né? Vai dar vontade. Mas eu estava ouvindo no início a leitura do Evangelho. E ali, bem no iníciozinho, assim, nem todo aquele que diz ser cristão segue o Cristo. Será que todo que diz que é espírita segue o espiritismo? Daí logo adiante nós vemos ali que diz que as controvérsias que tem dentro do espiritismo, ela tem duas fontes, dos homens e dos espíritos. Porque nós temos uma gradação grande de grau de conhecimento, de evolução, tanto na parte intelectual como moral. Então, entre os adeptos do espiritismo, tem certos assuntos que, se fizerem, nós estamos aqui, vamos ver em 2, 4, 6, 8, 9, 10. Nós estamos em 10. Conforme a pergunta que fizerem para nós, talvez saia 9 ou 10 respostas diferentes. Cada um vai dar conforme
Agora, imagina num movimento espírita todo, e eles não seguem as mesmas crenças. Então, às vezes, também é conforme a colocação. A pessoa já, ela, como vocês disseram aqui, ó, às vezes ela nem estudou, não tem o conhecimento, e daí, conforme ela ouve, ela interpreta sem ter mínima base aquilo que ela ouviu. Hoje, a gente, como se coloca no YouTube ali, vai passando uma palestra sobre o mesmo assunto. E ali que tem coisa que parece que é diferente, tem alguém que chega falando com o que é espiritismo e fala coisas que a gente sabe que não tem nada de espiritismo. Então, uma casa espírita, não é porque ela escreveu lá na fachada dela, Centro Espírita, não sei das quantas, que não quer dizer que é espiritismo também. Então, tudo isso gera uma confusão. Quantas pessoas que são espírita e que tu vai ver já tem uma mistura de outras ideias, de outras fontes filosóficas que, por mais respeitáveis, mas não é espiritismo. Daí, então, diferenças também superficiais existem muito. Tônia, a Sirlene, a Vanessa, a Celoni, todos foram professora. Todas as escolas funcionam iguais, toda escola municipal daquele mesmo nível que seria o que recebe a mesma, vamos dizer, a mesma cartilha, que eu nem sei qual é o termo, mas recebe as mesmas orientações. Se chegar em cada uma escola, todas são iguaizinhas? Não. Então, elas fazem, recebem as mesmas orientações, as pessoas têm as mesmas formações e tudo. Chegar em todas as casas espíritas, elas vão ser todas iguais? Daí a gente está acostumado numa, e daí a gente analisa, e quem analisa o quê? Por si. Então, eu ia aqui, sempre fui aqui, estava bem lindo, bem bom. Eu cheguei lá na outra, daí porque o passe é vem o passista pela frente, no outro vem pelas costas, e já como é diferente, eu já acho que uma está certa e que a outra está errada. Faz diferença o passe ser por a frente ou por trás? Na época de Kardec também, essas diferenças. Na época dele tinha espírita que ainda não conseguia acreditar na reencarnação. Porque, acho que foi na semana passada que o Wilson disse que naquela época um católico poderia vir e ser espírita. Quanto tempo um católico que entra no espiritismo ele vai levar para aceitar a reencarnação? Ele pode aceitar a comunicabilidade dos espíritos, comunicações, até uma altura ele vai, mas tem outras coisas que ele vai precisar um tempo mais. E já, então, isso era usado naquela época. Então, e por quê? A pessoa não tinha, que nem todo o espírita, ele é espírita, ele está indo, ele é um frequentador, ele tem um certo nível de conhecimento, mas, como nem os espíritos nem os espíritas têm ainda um conhecimento que possa se dizer que... Porque quando que vai se nivelar? Quando estiver bem no auge da elevação. Dois espíritos bem elevados vão falar a mesma coisa, com certeza. Agora, dois espíritos medianos, que um sabe um pouquinho de cada coisa, ainda de coisas diferentes, como é que eles vão falar igual? E aqui está nós. Nós fizemos aquela história do telefone sem fio. Aqui fala para um, quando vai ali, quando chega ali adiante, já está bem distorcido, bem diferente. E até nós e adquirindo e acumulando conhecimento e conseguir falar a mesma língua, ainda vão ter muito que andar, né? E a gente nota, assim, Marina, a diferença dos centros espíritas um para o outro, até no passe. Uns o nosso lá, a gente não podia tocar na pessoa dando passe, né? E em outros que a gente vai, a gente sente as pessoas tocando na gente, né? E o modo de dar passe também muda de um centro para outro. Eu já tive nunca, eu saí todo descabelado. E tem pessoas que acham que a pessoa tocando ó, a mão na pessoa para dar o passe é melhor, porque aí acha que os fluidos
são melhores do que aquele que só dá passe com as posições das mãos, né? Então, varia, né? Nem todos Mas tu pensam a sabe mesma que coisa. eu penso assim, ó. Até para a pessoa que vai lá para receber um passe e não tem muito conhecimento, até não sei se não seria melhor tocar, porque eu acho que a pessoa se sentindo tocada no momento que está tomando o passe, eu acho que se concentra melhor. Porque o médico está É, dando passe que não é só em posição das mãos, que a gente sabe que os fluidos, né? Eu acho que eles não se concentram muito bem, porque a gente sente aqueles fluidos que não estão recebendo. E aquela pessoa que é tocada, antigamente a gente dava aquele passe que podia tocar, parece que eles se concentram melhor. Até não sei se eu não melhor tocar mesmo. bom, vamos deixar essa história do passe aí, vamos deixar para o lado. Foi só um tempero para o nosso assunto aqui, né? Senão daqui a pouco nós vamos desviar. Daí o Vanderlei, a Vanessa falou que ia ficar quieta, mas se ela resolver falar, pode abrir o microfone aí e sair falando. Vanderlei, tem alguma coisa a falar sobre o nosso tema? Eu acho, assim, como estão falando ali, na minha ideia, né, nas palavras aí, é que as igrejas nem todas estão iguais, né? Elas vão pregar a mesma palavra, né? Elas vão fazer a mesma coisa. São todas diferentes, né? Todos são mérito de cada um, de cada caso, fazer diferente, né? Ah, a nossa faz de um jeito, a outra faz do outro. E assim, né? Que nem, né? As casas espíritas nem todos fazem o mesmo tipo de passo, como estão falando, né? Os irmãos estão falando, estão, né, no estudo. É bem assim mesmo, é por aí. Nem todos são iguais. Mas vai além da fé da pessoa, né? Mas eu acho assim que para o fluido, assim, a pessoa que tiver fé não precisa ser tocada, né, seu marido? Eu acho que só a fé e o pensamento, no momento, já ajuda 100%, né? Wilson, Aqui todos os tópicos, são 2 parágrafos, devem ser analisados individualmente, para nós termos um entendimento mais aprofundado do estudo. Já foi falado aqui, os adversários do Espiritismo, é eles que objetam que existem essas contradições dentro do movimento espírita. Estarão eles equivocados? Não existiria, de fato, contradições? E aí Kardec aprofunda a questão. Seus adeptos não se acham entre si de acordo, é o argumento dos contraditores, que nem todos partilham da mesma crença. O que é crença? O espírita convicto, ele não tem crença, ele tem conhecimento, ele tem a chamada fé raciocinada, embasada na razão. Porque crença, a pessoa crê hoje, amanhã não crê mais. É uma questão de fé. Numa palavra, que se contradizem. E, de fato, os movimentos espíritas que são formados pelas pessoas, não é a doutrina em si, às vezes adotam posturas contraditórias. Aqui foi entrado na questão do passe. Tocar na pessoa é recomendável? Isso é uma prática do movimento espírita. E a federação, o que ela diz? Ela recomenda, ela não proíbe, recomenda não tocar. Por quê? Por causa das implicações que podem advir daí. Alguém pode dizer que foi abusado, tocado em parte que não queria, pode não gostar, e mesmo a pessoa que faz. Nós vemos exemplos aí de pessoas que fizeram um grande trabalho muito importante na área de mediunidade e se perderam. Então a recomendação é não tocar mesmo, por causa das implicações jurídicas que podem advir daí. Isso já é uma questão legal.
Aí não entra nem no mérito da questão se é melhor tocar ou não. Divaldo Pereira Franco diz que não precisava tocar. A maioria do movimento espírita diz que não precisa nem gesticular. Já Divaldo recomendava fazer um passe dispersivo para começar e depois um de concentração de energia. Ele recomendava isso porque a pessoa que está com problemas, no entendimento dele, ela está com as energias ruins no seu corpo, então tem que ser dispersa. Depois de dispersada, aí fazer uma concentração de energia salutar. É uma técnica, sem tocar a pessoa. E aqui adiante diz assim, ó, se o ensino vos é dado pelos espíritos, como não se apresentaria idêntico? Aí Kardec responde, só um estudo sério e profundo da ciência, aprofundado da ciência, pode reduzir estes argumentos ao seu justo lugar. Que ciência Kardec falava aqui? A ciência espírita. Qual parte do espiritismo é ciência? A mediunidade, o que nós estamos estudando aqui, o livro dos médiuns. Kardec se preocupou muito com isso, por isso que ele nos deixou esta obra, para que as pessoas entendessem como é que funciona o espiritismo. Mais adiante, ó. Apressemos-nos em dizer, desde logo, que essas contradições de que algumas pessoas fazem grande cabedal, são os opositores, né? São, em regra, mais aparentes que reais. O que ele quis dizer com mais aparentes que reais? E prossegue, que elas quase sempre existem mais na superfície do que no fundo mesmo das coisas, e que, por consequência, carecem de importância. Vamos entender. As contradições estão nessas práticas do movimento. Como agora foi mencionado no passe. Uns acham que tem que tocar, outros acham que não. Tem as recomendações das federativas, num sentido, mas tem pessoas que praticam de outro modo. Isso é contraditório. E tem espírito que recomenda de um jeito e tem espírito que recomenda do outro. Então são divergências de pensamento. Mas quais são os fundamentos do espiritismo? São 5. Que é a existência de Deus, imortalidade da alma, reencarnação, pluralidade de mundos habitados e comunicabilidade dos espíritos. Eu duvido que uma pessoa que tem um mínimo de conhecimento do espiritismo, que está no movimento, tenha alguma dúvida sobre essas questões e que acha que isto aqui não é verdade. Aí está a unanimidade. Não existe contradição. A menos que a pessoa se diga espírita, mas de fato nunca estudou as obras espíritas. E aqui mais uma questão. Ó. De 2 fontes provém, dos homens e dos espíritos, porque os espíritos não sabem mais do que sabiam, a não ser que estudem no plano espiritual, quando estavam encarnados. A pessoa desencarna, vai com o mesmo conhecimento que tinha aqui, e também com os seus preconceitos, com as suas ideias preconcebidas. Aí, que tipo de espírito se manifesta? E aí nós entramos numa questão aqui, ó, bem polêmica. O espiritismo é religião? Kardec criou mais uma religião? Lá no Dolmen, onde o corpo de Kardec está enterrado, em Paris, está escrito lá, o criador da doutrina espírita, de ciência e filosofia, não me lembro os termos exatos, mas não fala em religião. E ele dizia que não queria ser visto como mais um fundador de uma outra religião, porque o objetivo do espiritismo é criar um elo entre a ciência e a religião. Porque naquele momento ali havia um grande conflito entre ciência e religião. E ainda há. Não conseguiram se aproximar. E buscava fazer com que a ciência visse no espiritismo uma ciência que os acadêmicos não conheciam e que precisa ser estudada. E que a religião visse nos fundamentos da doutrina espírita os pilares dela mesma. E percebessem que tanto a ciência quanto a religião são obras divinas e servem para a humanidade. A gente for ler o Evangelho segundo o Espírito, o Evangelho segundo o Evangelho segundo o Espiritismo, né? A gente vai ver lá na parte em que ele coloca essa questão do elo entre a religião e a ciência. Olha, se o Espiritismo é uma religião, não pode ser um elo entre a religião e a ciência. É mais uma religião.
Então nós temos que nos entender nessa questão. Inclusive tem um discurso dele, feito em 1888 ou 9, não me lembro bem, comemoração do Dia dos Mortos, em novembro. E está na Revista Espírita daquele ano, publicada em dezembro, porque os fatos aconteciam, no mês seguinte era publicado. E que ele fala isto. Ele só admitia o Espiritismo como religião no sentido filosófico. Porque religião, ela é dogmática. Ela tem rituais, tem hierarquia. Os contraditores vão poder dizer, mas não existe hierarquia no Espiritismo, não tem o presidente. É uma organização, assim como uma sociedade, tem que ter um presidente para ter uma direção, né? Mas não se tem uma hierarquia como nas instituições religiosas constituídas tradicionalmente. Mas então por que os espíritos no Brasil dizem que são da religião espírita? É um entendimento, né? Se nós formos interrogados por alguém lá que faz o censo, a gente vai dizer que é espírita. Não adianta querer argumentar para ele que o espiritismo é uma filosofia com consequências morais. Vai dizer que é espírita, para ser registrado no censo, quantos espíritas tem. E aí nós vamos entrar numa questão que é bem aprofundada. Eu recomendo que as pessoas leiam isso que eu estou falando da Revista Espírita lá, que ele fala sobre o Dia dos Mortos, né? Eu acho que é de 1888 a Revista Espírita. E também o objetivo do que ele criou era a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Depois, no Brasil, que surgiram os centros espíritas, né? Lá era para estudar. E vinham pessoas de diversas religiões e até ateus. Então, o objetivo era aproximar as pessoas pelo conhecimento. E ele até dizia numa carta que ele escreveu aos espíritas de Lyon, que aqueles que não iam mais às igrejas, depois que conheceram o Espiritismo, iam contritos fazer os seus rituais nas suas respectivas religiões. Utilizou outras palavras, mas a ideia é esta. Pessoas que nem sequer mais oravam. Aí, quando conheceram o Espiritismo, começaram a entender melhor o cristianismo, tiveram a sua fé fortalecida. Porque a igreja, naquele tempo e até hoje, ela nos apresenta um Deus antropomórfico. Ela é muito vinculada a um sincretismo com o paganismo. Ela teve o objetivo de acomodar os pagãos convertidos. E aí, uma pessoa que faz um estudo mais aprofundado vê que existe esse sincretismo e acaba descrente. E aí ela impõe aquelas ideias de inferno, de céu, de Deus punitivo e afasta as pessoas que raciocinam. Então o Espiritismo ele veio trazer este elo entre aqueles que raciocinam, explicando o que é o cristianismo. Trazendo ele na sua origem, como Jesus nos deixou, sem dogmas, sem fantasia, mostrando Deus como um pai. Tanto que a primeira pergunta do Livro dos Espíritos é: que é Deus? Kardec não perguntou quem é Deus. E os Espíritos respondem: é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, que é o suficiente para que nós entendamos que existe uma causa. E esse é o primeiro fundamento do Espiritismo. Deus, a existência de Deus. E que tudo vem dele. E nisso certamente não há contradição em qualquer pessoa que participe do movimento espírita e, como eu disse, que tenha um mínimo de estudo, que pelo menos tenha lido as obras básicas. E quem fizer reflexão, fazer a leitura do Evangelho do Lar, quando fizer essa prática, então vai ter a oportunidade de reflexionar, de entender um pouco mais. E aí essas divergências ficam mais na superfície, que são essas questões mais ritualísticas que ainda existem, né, dentro do movimento, de pessoas que não estudaram muito a doutrina como a gente precisa estudar, né, e não tiveram oportunidade de ter este conhecimento. Então cabe àqueles que estudamos ajudar os demais a ter essa compreensão, porque nós também não entendíamos. Fomos entender com o tempo, ouvindo outros palestrantes e depois buscando essas fontes que estão lá na Revista Espírita,
e que servem para para nós entendermos melhor qual é o objetivo do Espiritismo e os porquês dessas contradições aparentes, que são mais na forma do que no fundo. Wilson, conseguiria seguir outra religião hoje? Na verdade, eu não conseguiria seguir uma religião, porque eu não sigo nenhuma. Eu sigo o Espiritismo, para mim é suficiente. Às vezes eu penso assim, se eu fosse deixar o Espiritismo, o que eu ia fazer? Como é que eu já sei, por exemplo, eu sei que se eu botar a mão no fogo vai queimar, eu não vou botar. Então eu sei que o Espiritismo é bom. Como é que eu vou deixar de seguir o Espiritismo? Na verdade, estudar o Espiritismo, colocar o conhecimento que a gente obtém lá na prática do dia a dia. Quando eu era mais jovem, que eu não conhecia o Espiritismo, eu comecei a estudar em 1980 ou 81, não sei bem. Eu tinha muita informação das igrejas protestantes, alguma coisa da católica. E estava perdido. Porque eu tinha um pensamento que, segundo aqueles dogmas lá, que a pessoa vai para o céu, para o inferno, eu pensava, quem vai para o céu tem que cumprir ao pé da letra. Era o meu raciocínio. Porque eu não conseguia entender que alguém que não cumprisse ao pé da letra o Evangelho de Jesus fosse para o céu. E achava que existia um céu. Então eu me achava um perdido, que eu era um condenado, já nem fazia mais oração. Já tinha desistido. Aí quando eu li o Livro dos Espíritos, eu comecei lá, desde o começo, né, antes dos questionamentos que Kardec colocou, né? Comecei a ler e vi que tudo ali se encaixava, eram os esclarecimentos das dúvidas que eu tinha, e quanto mais eu lia, mais vontade eu tinha de ler. E hoje, com os estudos que nós fazemos, eu não me vejo. Não quer dizer que numa outra encarnação, com o esquecimento que a gente tem nas reencarnações, não possa transitar por uma religião, mas eu vou ter já o instinto, né, o conhecimento, um melhor discernimento, que certamente eu já tinha. Senão eu não teria essa resistência. As pessoas diziam, viu, você vai lá, te entrega para Jesus. Eu frequentava uma igreja que o primeiro ritual era se entregar para Jesus, lá de se debruçar, para depois ser batizado. Só que aquela igreja, ela proibia a pessoa de ouvir música, já contei para vocês, né? Que não fosse da igreja. E ler qualquer coisa que não fosse da igreja. E naquela época eu gostava muito de ouvir música, como gosto até hoje. Eu sou eclético, eu gosto de vários gêneros de música. Mas claro que faço as minhas seleções, né? E gostava muito de ler gibi na época. E a igreja não permitia, eu digo, como é que eu vou me entregar para Jesus e vou continuar lendo o gibi e ouvindo música no rádio, que não é da igreja? Então eu achava que isso seria hipocrisia, então não me entregava. Mas o Espiritismo veio me trazer o esclarecimento que não existe céu ou inferno. Isso são estados de consciência. E que a gente vai adquirindo essa harmonia interior com o lapidar das arestas, das imperfeições que nós trazemos e o aprimoramento das virtudes que também trazemos. Porque nós somos todos filhos de Deus e Ele criou cada um de nós como um projeto que não vai falhar. Nós podemos atrasar, podemos até criar embaraços para nós mesmos, mas um dia vamos chegar lá. E também compreendi que existe a lei de causa e efeito, não existe castigo, não existe punição, tudo é consequência. E que quando Jesus disse, conheceis a verdade e a verdade vos libertará, era isto. Nós temos que conhecer quais são as causas do nosso sofrimento, o porquê de tanto sofrimento na Terra, de tantos problemas, e a gente vai entender qual é o caminho para contornar essa situação. E o Espiritismo traz claramente. Eu não conheço nenhuma outra religião que seja tão clara nessas questões quanto o Espiritismo. Ela vem impondo para nós dogmas, coisas que as pessoas não podem questionar e quer impor medo nos fiéis, às vezes compra até das benesses de Deus por dinheiro. E no Espiritismo nada disso existe. Então, resumindo, não tem como nesta encarnação eu deixar de ser espírita para seguir uma religião qualquer. E outra questão que eu vejo, eu estou vendo aqui o nosso horário também, para ler o outro item vai ficar muito apertado para explicar,
que também a gente fica assim, porque o Kardec criou, porque lá na França não tinha religião. Aqui foi criado aqui no Brasil. E aonde que o Espiritismo propagou? Então, até que ponto isso foi benéfico ou maléfico para o Espiritismo, essa questão? Uma coisa que também é de pensar. Até muito quando chega com a religião e com o estudo, com o tempo, hoje as pessoas, o conhecimento. Hoje a gente vê pessoas falando que não são espíritas, que não frequentam o espiritismo, e falando assuntos espíritas com já um bom conhecimento, então a divulgação, tudo. E a gente vê que, então, é uma questão que é com o entendimento, com o tempo, de repente, até foi um meio de preservação do espiritismo por um tempo, quem sabe foi necessário, não? Ou estou enganado? Só tem um probleminha nisso aí. Como Kardec criou o Espiritismo com o objetivo de ser um elo entre a religião e a ciência, uma vez que o Espiritismo é reconhecido como religião, ele não é mais esse elo. E aí as outras religiões se empenham em combater o Espiritismo em vez de estudá-lo. E o objetivo do Espiritismo não era este, criar uma crença separada das outras. Era fazer com que as outras religiões adotassem o conhecimento espírita e continuassem dentro das suas religiões. As sociedades de estudo espírita eram para isso, para entender o Evangelho. No Brasil tem um grande palestrante, professor, que é o Severino Celestino, ou Celestino Severino, não sei bem. Ele tem um curso de espiritismo numa faculdade, não me lembro qual é o estado. E lá tem pessoas de diversas religiões que vão lá e debatem com ele, aprendem com ele e levam o conhecimento para suas religiões. É este o objetivo do espiritismo. Não é afastar as pessoas. E tem casas, inclusive, que colocam no estatuto lá os requisitos para a pessoa ser associada, fazer do espiritismo sua única religião. Eu já vi estatuto assim. Então, é porque a pessoa não estudou. Então, ela está afastando pessoas das religiões que poderiam trabalhar no movimento espírita e levar o conhecimento para a sua religião. Eu me recordo, já falei muitas vezes aqui, que o Divaldo contava que ele conheceu uma madre superiora, não sei como é que era o nome desse convento lá, onde tem só entra mulheres, em Paris. E depois de muita conversa, pelo que ele contou para ela se interessou pelo espiritismo e ele mandava as obras básicas para ela ler. E um dia ela escreveu para ele que depois que ela leu as obras básicas, ela modificou. Ela queria se tornar espírita. Ele disse: não, tu vais ser mais uma espírita apenas. Use o conhecimento que você agora tem no lugar onde se encontra. E ela mudou o modo de dirigir aquela instituição. Até então ela achava que para conquistar o paraíso tinha que mortificar o corpo. Então ela tratava muito severamente as subalternas. Era rígida, rigorosa nas regras impostas. E daí ela compreendeu que não é assim. Não é assim que se conquista a paz interior. Ela não viu mais aquele Jesus crucificado, martirizado, mas Jesus redivivo, liberto de todo aquele passado horroroso que as religiões mais focam, né? Principalmente a católica, botar Jesus crucificado. Ele não está crucificado. Ele foi, eles dizem ressurreição, né? Ressurgiu. Na verdade, ele desencarnou e apareceu materializado. Tanto que, se a gente for ler o Evangelho, os Evangelhos, melhor dizendo, a gente vai ver que ele aparecia em ambientes fechados, depois desaparecia, e andava com os apóstolos, eles não reconheciam ele, só iam reconhecer quando ele cortava, ele partia o pão, né? Então tudo isso prova que Jesus vive. E ele provou para nós que, até na conversa dele com Nicodemos, né? Que ninguém vai atingir o reino do céu sem nascer de novo, ou seja, aquele estado de espírito evoluído, de consciência tranquila, sem passar por sucessivas reencarnações. E isso aí, para que as religiões entendam, nós temos que quebrar esse paradigma
e ser mais uma religião. Já houve um movimento aqui que foi combatido dentro do próprio movimento espírita e venceu a ideia de que é religião. E qual é o fundamento? É porque a gente vai ler lá Emmanuel diz tríplice aspecto: ciência, filosofia e religião. Mas aí eu pergunto, quem é que criou o espiritismo? Foi Emmanuel ou Kardec? Mexer num vespeiro, né? Melhor nem entrar nesse assunto. Mas é um fato. Kardec admitia como religião filosófica, mas não mais uma religião. Então, se a pessoa disser assim que o espiritismo é religião no sentido filosófico, tudo bem. Agora dizer que é uma religião, aí complica todo o trabalho de Allan Kardec. E por que ele prosperou no Brasil? Que você argumentou agora. Por que não prosperou na França? Porque as pessoas não estudaram profundamente, eles ficaram mais no fenômeno. Publicavam obras mediúnicas de um médium americano e ele cobrava pelas fotos que fazia das materializações, das manifestações, e publicava em Paris. E os detratores estavam de olho. E aí descobriram que havia fraude. E aí houve o processo dos espíritas. Se nós procurarmos na internet, vamos encontrar lá o processo dos espíritas, que foi o maior escândalo. E aí houve até prisão, depois se reconheceu que a pessoa condenada era inocente, não sabia do que acontecia. Ela comprava as fotos e aquele que vendia viu que era uma fonte de renda desse médium americano. E aí, quando ele não conseguia o fenômeno, ele forjava, ele falsificava. E os espertalhões lá que estão à procura de fraude generalizaram. E daí esse escândalo foi tão grande que as pessoas em Paris, na França mesmo, aí se sentiam envergonhadas de se dizer espíritas, quando muito espiritualistas. E o movimento acabou fenecendo. Graças a Deus, ele se implantou no Brasil, em outros países, mas principalmente no Brasil, onde hoje é uma fonte que irradia, né? E se nós formos ler a Brasil, Coração do Mundo, já era um projeto de Cristo mesmo, implantar na Terra do Cruzeiro esse movimento que depois veio da França. E nós temos um compromisso muito sério, já que temos todo esse cabedal de conhecimento e somos propagadores da doutrina espírita, de o propagarmos como ele foi criado, sem deturpação, sem sincretismo, porque o sincretismo acaba destruindo a ideia original e criando mais fundamento para os detratores, porque eles vão procurar lá e vão encontrar. É uma religião? No sentido filosófico, sim. Tem rituais? Às vezes as pessoas implantamos alguns rituais como regra absoluta, né? E se nós formos ver, por exemplo, assim, vamos fechar os olhos do corpo físico. Todo mundo diz isso, né? Todo mundo não, mas quase todo mundo diz. Como se fosse uma coisa obrigatória. Então tem que fechar o olho para orar. A gente fecha o olho para ter uma melhor concentração, para não dispersar o pensamento. É muito bom isso, mas não é uma imposição. Se a pessoa tem a capacidade de se concentrar, tem gente que tem, pode fazer de olhos abertos. Então tem várias coisas que nós estamos assim, criando esse tipo de sincretismo. São rituais, não se pode fazer nada sem fazer tal prática. E aí fica complicado, né? Nós temos que estudar um pouquinho mais. Espero que ninguém se ofenda com as minhas análises, né? E que, se pensar diferente, procure os fundamentos também e exponha. Quem sabe eu esteja equivocado. Então, estamos já chegando no nosso horário. Depois eu vou colocar, a Silene ali salvou ali para colocar, nós estávamos assistindo antes do Jacob Trovão ali, sobre esse mesmo assunto desse nosso estudo de hoje ali, depois vai colocar ali no grupo ali, quem quiser assistir, já também, nós vamos continuar semana que vem, pegamos só um item hoje, então temos mais o... Mas e às vezes eu acho que cria mais uma questão de também... daí tem outros que quando diz que é a ciência, também já dizem que não é a ciência, é uma visão. Então, não é uma ciência no aspecto da ciência conforme ela é vista por muitos,
um cientista chegar e dizer que o espiritismo é uma ciência, ele já vai dizer que não é. Então, às vezes, ele tem um aspecto científico, um aspecto religioso, um aspecto filosófico. Então, é tudo uma questão até muito, acho que ainda a gente ainda se pega muito a palavra e não o fundo mesmo, a ideia no fundo, que é o que vale. Então, certos detalhes, certas coisas, não, o que interessa é, digamos, o ensinamento mesmo profundo, aquilo que a gente tem que seguir. O resto daí também vamos todos seguindo com as nossas diferenças, com as nossas ideias, porque, como eu já tinha falado antes, a ideia vai, quando nós vamos pensar igual, é muito adiante, então vamos continuar enquanto aceitando nossas diferenças até nós começar a pensar igual. Alguém vai ter que ir cedendo aqui e ali até conforme os nossos conhecimentos, até nós pensarmos igual, que vai acontecer só porque quando nós tivermos um conhecimento muito elevado, que daí a gente vai ter a visão de cima para baixo. Agora nós temos a visão mais da terra para o alto e não do alto para a terra, porque a gente ainda está no terra a terra. Então nós vamos chegando lá, mas depende do nosso estudo, da nossa boa vontade, e assim nós vamos seguindo a caminhar. Vamos agora pedir. Sirlene, quer fazer a prece de encerramento para nós? Nós acompanhamos mentalmente. Prima, Não... pede para outra que eu não estou muito boa, estou precisando de oração de vocês aí. Tá. Eu sei, ela teve adoentada toda semana e tudo, então vamos pedir que Silene faça a prece para nós. E daí não se esqueça, ó, tá naquele fim de semana ali do dia, vai ser domingo, dia, não, vamos passar para o próximo mês, vai ser dia Dia 13? 14. Junho, dia 14, vai ser daí o nosso encontro do almoço. Tá, pode fazer a prece. Então, vamos elevar nossos pensamentos a Deus e a Jesus e agradecer por podermos estarmos aqui reunidos para estudar, adquirir conhecimentos, a fim de que tanto nós, encarnados, como os desencarnados, para evoluir, se melhorar cada vez mais e colocá-los em prática na nossa vida do dia a dia, todos esses ensinamentos. Vamos pedir a Deus e a Jesus para que todas as pessoas que se encontram doentes, seja nos lares, nas ruas, nos hospitais, nos UTIs, que lá esteja a mão de Cristo envolvendo com muita luz, com muita paz e ajudando os médicos daqui da terra para que possam lhes dar o melhor tratamento e que eles tenham muita força, fé e resignação. Pedimos também a todos aqueles irmãos que vivem nas ruas, que não têm um teto, que não têm um alimento, que eles também possam ter uma mão amiga para auxiliá-los, dar uma palavra de incentivo, e também pedimos àqueles irmãos que muitas vezes a gente vê nas ruas, viciados, que eles também possam refletir e evoluir cada vez mais e também ter aquela força de vontade de deixar dos vícios. Pedimos para quem tiver as águas para serem fluidificadas, que Deus e Jesus possam fluidificá-los e que sirva de tratamento para cada um de nós, conforme as nossas necessidades. Agradecido a Deus e a Jesus por tudo que recebemos, sendo assim, damos encerrado esses estudos da noite de hoje. Que assim seja. Assim seja. Que assim seja. Que seja.
Uma boa noite a Boa todos. noite, pessoal. Boa Tenha uma semana. boa semana. Tudo é bom.